Três Vidas chegou na Netflix, é a nova série mexicana de suspense em que a gente tem a maravilhosa Maite como protagonista. E dessa vez nós acompanhamos a Rebeca, ela é perita e é chamada ali para a cena de um crime, só que ela se assusta ao perceber que a vítima é igualzinha a ela. Qualquer pessoa surtaria e não é diferente com ela, e quer entender por que aquela pessoa tem a mesma fisionomia que ela, e ela começa a investigar isso. E é claro que a verdade afeta totalmente a vida dela, tudo que ela sabe sobre a própria história. Aqui a Maite interpreta três personagens diferentes, então ela arrasa porque as três têm personalidades completamente distintas e a gente consegue perceber essa diferença apenas ali com a atuação da Maite, até mesmo quando elas estão fisicamente mais parecidas. Além disso, a série é baseada em uma história real. É claro que a história real não tem tanta ação, tanto suspense assim como acontece na série. É uma história mais básica, mas é inspirada sim, é uma história real. E a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Para quem tá curioso aí, a história real, na verdade, só envolve trigêmeos que foram se conhecer só mais tarde, né? Eles não sabiam que eles eram irmãos e por uma coincidência do destino é que eles vão descobrir esse parentesco, mas não tem aí toda essa viagem que mostra na série, todo esse suspense, toda aquela ação, tiroteio, não tem nada disso na história real. Eu vou explicar a história para vocês, mas antes vamos comentar um pouquinho das personagens. A Rebeca tem problemas com alcoolismo e a gente percebe que esse é um grande problema para ela. Ela está tentando superar isso, ao mesmo tempo que ela também está tentando superar o Humberto, que trabalha com ela e com quem ela teve um caso. Então ela está tentando superar tudo isso. Já a Tamara é quem tem a personalidade mais excêntrica das três e é a mais solitária. Então algo que eu achei bonito é quando ela conhece a Rebeca e vai criando aquela relação de irmandade com ela. E no fim, elas se tornam a família dela, então eu achei isso interessante. Mas em contrapartida, a Tamara é chamada ali pelo Eugênio para poder fingir que é a esposa dele quando ele acredita que a esposa dele faleceu. E aí eu acho que foi desnecessário. Tudo bem ela aceitar o dinheiro e fingir ser a irmã falecida, mas ela se relacionar com ele eu achei demais. Mesmo ela não conhecendo a irmã, ela se relacionar com o marido da irmã falecida foi bem estranho, e isso ficou mais estranho quando no final a gente descobre que a Aleida na verdade não morreu. Fica um climão, né, gente? As duas ficaram ali com o mesmo cara, o marido do lado da Aleida e a irmã ali do lado que dormiu com ele, e assim, ele nitidamente ficou com ela desejando a mulher que ele achava que tinha morrido, então foi bem estranho e eu acho que isso daí foi totalmente desnecessário. Já a Aleida foi quem a gente menos viu, porque ela morre ali bem no inicinho e só volta no final, mas a gente vai descobrindo um pouquinho da história dela ao longo dos episódios. Ela tem esse dilema com o Eugênio, porque dá a entender no começo que ele seria um vilão interessado na empresa dela e que ele poderia ter tramado tudo, e no final das contas a gente percebe que não, que ele não sabia de nada dessa história de irmãs e que ele não era o vilão e que apesar de tudo ele gostava da esposa dele, né? Ele tinha ali um afeto por ela. E para quem não entendeu nada, quem estava por trás de tudo isso é a doutora Julia. Isso porque ela conhece o Mir, que tinha essa ideia de fazer experimentos com gêmeos e trigêmeos para descobrir sobre a personalidade deles. Só que para não ser preso ele para com tudo isso e ela continua sozinha. Basicamente ela quer descobrir se a personalidade das pessoas é afetada pela genética ou pelo ambiente, e para isso ela precisava de gêmeos, no caso trigêmeos, e que fossem colocados em ambientes totalmente diferentes. E aí ela vai longe demais, gente, e faz uma loucura, tudo pela ciência. E ela tem as trigêmeas e coloca cada uma delas em uma família completamente diferente, em condições totalmente diferentes, para ver como elas vão reagir com isso e como vai ser aí, né, vai se formar a personalidade delas. Elas têm um acompanhamento, elas passam por coisas parecidas, todas namoram psicólogos, por exemplo, mas em si elas têm ali estilos de vida totalmente diferentes. Até que a Rebeca é chamada para a cena de crime, onde ela vê ali a Aleida, igualzinho ela, e então ela faz exames e descobre que elas são irmãs. Ela começa a investigar e chega na Tamara. Então, obviamente, elas são trigêmeas.
Elas começam a investigar isso, até acham que tem a ver com clone, mas no final das contas elas descobrem que é a doutora Julia que está por trás de tudo isso e que tudo isso não passou de um experimento. Além disso, quando o pai da Aleida começa a descobrir essa história da adoção, né, e o que está por trás disso, a Julia dá um fim a ele. E aí ela afeta a vida das outras também, para que elas tenham ali traumas semelhantes, por isso que elas comentam sobre ter perdido os pais em um tempo muito próximo. É por conta disso, porque a Julia afetou a vida deles. E ela também começa a eliminar qualquer um que possa contar algo ou possa descobrir algo, e foi isso que aconteceu com a Aleida. Quando ela descobre o que aconteceu, a Julia intervém na vida dela, faz ela parecer louca, tem a questão da medicação, e aí tem aquele começo onde ela chega ali fazendo a Julia de refém, porque ela queria que a mídia fosse até lá e revelasse tudo que ela sabe. É o comecinho que a gente tem, mas a polícia dispara contra ela e a partir deste momento a Julia simula a morte dela. Ela some do hospital, eles não revelam a identidade dela e eles falam ali que ela morreu. No final a gente descobre que a Aleida na verdade não morreu e é quando ela reencontra as suas irmãs. Porque quando a Rebeca e a Tamara começam a chegar perto da verdade, elas também sofrem aí ameaças que mais tarde a Julia fala que era só para assustá-las. E ela sequestra elas e conta toda essa história, toda a verdade. Elas reencontram a irmã delas, a Aleida, que está viva, e elas conseguem escapar, deixando aí a Julia presa no seu próprio esconderijo. Então elas não contam para a polícia onde ela está, fazendo com que ela caia na sua própria armadilha. É claro que tem pontos aí na série que não ficam bem explicados, como por exemplo, por que a Julia tinha aqueles capangas tão fiéis a ela. Porque, gente, a Julia é louca, né? Ela fez tudo pela ciência, teve filhos pela ciência, entregou as garotas, mas por que outras pessoas seguem essa loucura dela? Não tem uma justificativa para isso durante a trama. Temos também aí outro ponto que é o super vínculo que essas irmãs têm. A gente sabe que gêmeos realmente têm um vínculo muito forte, mas aqui na série é realmente algo inigualável. Uma bebe, a outra sente os efeitos. Então, assim, elas realmente sentem tudo, começam a ter lembranças da outra, tem visões, assim. Eles tentam deixar várias pistas falsas pra gente ao longo da série, o que pode ter confundido muita gente. Lançam essa coisa de clones, colocam o Eugênio muito tempo como vilão, mas no fim das contas não é nada disso e só no final que a gente descobre tudo. Além disso, temos aí as pessoas que interferiram na vida delas, como o Humberto, que trabalhava para a Julia. Então ele foi a pessoa que se aproximou da Rebeca, fez muita sacanagem com ela, porque ele fez ela cair nesse alcoolismo, ele se envolveu com ela e desde o princípio para mim ele não prestava. Isso porque ele traiu a esposa com ela e depois voltou e traiu novamente. Então aí para mim ele já não prestava, porque ele meio que iludia a Rebeca que ia se separar, ao mesmo tempo que iludia a esposa continuando casado. E no final piorou as coisas, porque além dele não prestar nesse aspecto, a gente descobre que ele usou a Rebeca o tempo todo e fez ela cair no alcoolismo, tudo porque ele servia aí a Julia. Então foi pior do que a gente pensava. E quando o Eugênio começa aí a querer saber o que está acontecendo, a Tamara some e ele quer descobrir melhor e começa a suspeitar das coisas, ele entra em conflito com o Humberto, eles sofrem um acidente e no final eles falam aí que o Humberto não resistiu e morreu. A gente não viu isso acontecer, mas é a informação que é dada pra gente sobre ele. Então foi isso aí basicamente que aconteceu. Pra mim, a série consegue manter o suspense até o final, a gente assiste intrigado, querendo saber um pouco mais, querendo descobrir, né? Tem um momento ali que até lembra um pouco Orphan Black, mas depois muda completamente, a gente percebe que não vai seguir por essa linha. Então eles conseguem sim manter esse mistério muito bem até o final, mas quando eles revelam a verdade, eu particularmente fiquei um pouco decepcionada. Tudo isso, né, a vida delas, a vida de todos foi totalmente afetada simplesmente por um experimento. E o experimento era ver como a personalidade das pessoas se formam. Eu achei essa explicação muito rasa para tudo que estava acontecendo. Eu acho que eu criei uma expectativa de que seria algo mais grandioso ali no final. Então, por um ponto, conseguiu sim manter o suspense e me prender até o final, mas por outro ponto, eu me decepcionei um pouco quando eles vêm com essa justificativa. Pra mim, eu esperava algo muito melhor do que isso. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram do final? Gostaram da série? Era o que vocês esperavam? Ficaram decepcionados? Adoraram? E o que vocês acharam do Humberto? Esperavam que ele estivesse ali do lado da vilã? Já suspeitavam da Julia? Eu confesso que eu já suspeitava dela desde o começo e que pra mim o Humberto já não prestava desde sempre, então não me surpreendeu. Então é isso, galera. Tchauzinho!